Bom, vamos começar a nossa palestra com um provérbio africano, que é o pensamento dessa semana. Até que os leões tenham suas histórias, os contos de caça glorificarão sempre o caçador. Não perca o foco no que você fizer, né? Ou seja, às vezes nós deixamos nos intimidar pela história que alguém cria e que acredita que ela seja uma verdade, né? Existe uma frase que eu ouvi ontem numa palestra, que se você repetir uma mentira várias vezes, ela se torna verdade. E uma mentira só se torna verdade quando a gente não tem informação, quando a gente não sabe como é que é o andar da carruagem. Então, infelizmente, muitas vezes quem ganha a fama não é bem aquele que tem o mérito ou ainda a história como ela rola. Muitas vezes as agressões, muitas vezes os obstáculos que a gente enfrenta na vida, eles vêm de uma mente que queira criar a sua verdade e a sua versão. Nós devemos deitar todas as noites a nossa cabeça para os orixás, para o nosso Pai Olorum. Ele sim sabe das nossas intenções, sabe dos nossos corações aonde se encontram. O homem vive de aparências, e aí é preciso que deixe o homem se entender com a sua consciência. Então, até que o leão tenha a sua própria história, os seus contos sempre vão glorificar o caçador. Não perca o seu objetivo de vida. Cada um deve ter esse objetivo na sua vida. Não perca esse objetivo por palavra de terceiros. Não perca esse objetivo porque estão tentando desviar o seu foco de crescimento. E às vezes isso não se dá somente com o encarnado, né? Isso muitas vezes ocorre com os desencarnados que tentam, através dos enganos da vida, nos desviar dos nossos objetivos. Então, qual é o teu foco de vida? Você deve saber. Qual é o teu objetivo de vida? Foca nele, não foca no que está do lado para te desviar. E caminha sempre ali firme para você alcançar esse objetivo. Ok? Fica a reflexão aí da nossa semana. Bom, vamos começar nessa noite um projeto aqui da nossa casa que é estudando os mandamentos de Ifá. Nós temos um apreço muito grande pelo estudo, né, da doutrina africana. Nós temos muita coisa lá que a gente pode aprender. E os mandamentos de Ifá é algo realmente que me encanta muito, né, quando a gente fala da sabedoria que ele nos traz. Já é um projeto que nós tínhamos para esse ano, trazer esses ensinamentos para algumas palestras que nós realizaríamos aqui na quinta-feira. Sempre estamos falando aí de doutrina dos espíritos misturado com Umbanda e tal. Então vamos falar o que a sabedoria africana nos traz para ser aplicado tanto dentro do nosso lado religioso quanto no nosso dia a dia. O que eu posso aprender com esses mandamentos como médium, como pai de família, como profissional, como amigo, ou seja, como ser vivente, para estar aplicando na minha vida. Então a gente separou algumas coisas aqui para começar a trazer esse estudo para vocês. Disse que nos primórdios dos tempos não existia separação entre o céu e a terra, Orum e Aie, né? Orum o céu, Aie a terra, e que havia humanos, e que havia uma convivência íntima entre os orixás e os seres humanos. Todos podiam ir ao Orum e voltar quando desejassem. Porém, num certo dia, o homem desonrou o seu compromisso com o Olorum, pecou contra o Supremo ao tocar o que não podia ser tocado, e assim o mesmo dividiu o céu e a terra. O privilégio da livre comunicação desapareceu em troca das diferentes formas oraculares estabelecidas e legadas por Orunmila. Ifá é o nome de um oráculo africano, é um sistema de adivinhação que se originou na África Ocidental entre os Yorubás na Nigéria. É também designado por Fá entre os Fon e Afá entre os Eué.
não é propriamente uma divindade, um orixá. É o porta-voz de Orumilá e dos outros orixás. Isso é uma figura representativa de Ifá, né? Na mitologia iorubá, Orumilá é um orixá e divindade de profecia identificado no jogo de Merindilogum pelo Odu Ejibé. Ele é reconhecido como Ibi Keji Olodumare, ou Olorum, que significa Deus, né? E Eleri Ipim, que é testemunha da criação. Orumilá também é às vezes chamado de Ifá, que é de fato a incorporação mais alta da prática de adivinhação entre os iorubás. Embora Orumilá não seja de fato Ifá, a associação íntima existe porque ele é o que conduz o sacerdócio de Ifá. Ifá é o nome de um oráculo dos iorubás na Nigéria. Os sacerdotes de Ifá são chamados Babalaô, que significa o pai dos segredos. Com essa ideia, antes da gente seguir adiante, para compreender um pouquinho, né, o que é Ifá e blá blá blá, a gente começa a ver a seriedade com que esse trabalho, esse dom, ele é conduzido lá na África. Pierre Verger, que é um francês que se apaixonou pelos cultos africanos e pelo candomblé aqui no Brasil, ele vem de uma casta que não acreditava em nada disso, né? Um francês extremamente cético. E quando ele tem contato, ele foi viajar, né? Ele trabalhava numa grande revista, ele como fotógrafo, ele foi viajar para a África para documentar toda a história africana lá, e ele acabou se encantando com o que ele viu e começou a se aprofundar um pouco mais nos estudos da cultura africana. Foi feito na África como filho de Xangô e Iemanjá, veio para o Brasil, foi iniciado por Mãe Menininha, né? Como também filho de Xangô e Iemanjá pelo candomblé, e ele criou todo um sistema de estudo e pesquisa que nós encontramos em algumas obras que ele deixou para que fosse uma referência para nós aprendermos e estudarmos um pouco a respeito dessa cultura. Um dos livros que nós destacamos de Pierre Verger é o livro Orixás, que é um livro de capa vermelha, né? Um livro que traz uma visão, um estudo, uma pesquisa, antes de mais nada, numa época em que ele ou escrevia à mão ou escrevia na máquina de escrever, e era tudo numa tradição oral, aonde ele descreve os ritos africanos e descreve um babalaô. Em determinada época, situação, ele foi viajar para a África para poder continuar os seus estudos, e tinha como cronograma de visita uma aldeia onde havia um sacerdote de Ifá. E este sacerdote foi buscá-lo no aeroporto. Conta ele que eles viajaram mais de 3 horas. E ele tinha um colar de contas, né, com búzios. E ele falava assim: mas o que significa esse colar que você usa? Falava: cada búzio é uma lenda que eu aprendi para poder me iniciar na tradição. E essa lenda tem que estar guardada aqui, não pode estar num livro. E ele pediu que ele contasse uma das lendas a ele. E comenta Pierre Verger que passaram-se as 3 horas, eles estavam chegando próximo à aldeia e ele não havia terminado ainda a lenda que ele estava contando do orixá para ele. As lendas hoje estão muito menosprezadas. O pessoal fala que é coisa que não existe, onde já se viu o orixá casar com outro, o orixá sair dentro do búfalo, orixá isso, orixá é aquilo. Pois é, nós temos que aprender a nos aperfeiçoarmos com a tecnologia que evolui, mas o sagrado não se deve mexer. Mas para mexer no sagrado, você realmente tem que ter o axé, para poder conhecer o que aquilo te traz. As lendas, elas trazem nas entrelinhas
a função, a energia, todo o papel de atuação do orixá, que muitas vezes isso passa desapercebido. Orixá hoje virou o significado do orixá virou o rito que eu levo aí nas passeatas, que eu faço festas grandiosas, que eu faço cursos mirabolantes quanto ao orixá, e nós nos esquecemos de compreender qual que é o sentido do orixá na criação. São energias divinas? São energias divinas. São seres encantados? Em algumas regiões é o nome que eles ganham. Mas qual que é a função do orixá na criação? Isso acaba sendo um pouco esquecido, né, pelo homem, com essa tal tecnologia, ou os donos da religião que hoje dizem o que querem, mas que não tem o axé, que não tem o fundamento de pegar no que está lá atrás, na tradição, que se mantém até hoje, qual que é a função do orixá. E PRVG é uma das figuras que se mantém viva até hoje, com os estudos, com as pesquisas e com as obras que ele deixou, explicando detalhadamente. Não é um livro de 100 páginas, não é um livro de 200 páginas, são livros que englobam 600, 800 páginas. São estudos realmente que você não sai com dúvida. Você entende qual era o sentido e traz isso para a sua atualidade como ensinamento, né? Bom, quando nós falamos de Ifá, nós temos 16 mandamentos, que são leis de conduta. É como se Olorum tivesse falado aos homens, aos babalaôs, quais eram os critérios para nós termos uma vida plena, uma vida harmoniosa, uma vida equilibrada. Quando nós falamos desses 16 mandamentos, está aí novamente o número 16 que nós já comentamos com vocês. Exu ficou 16 anos com Oxalá, né? Vendo Oxalá moldar, Oxalá fazer a criação. E o número 16, né, dentro desse Odu, significa a sabedoria, ou seja, o tempo que nós demoramos para nos aperfeiçoar. Nós podemos pegar os mandamentos de Ifá como lições que nós temos no nosso planeta para podermos, dentro da lei do karma, superarmos os débitos passados que nós criamos. Então nós procuramos pegar os 16 mandamentos, começando pelo primeiro hoje, e fazemos uma interpretação dentro do sistema religioso e dentro do sistema contemporâneo que nós vivemos, para saber o que nós podemos absorver e nos melhorar na nossa vida, na nossa conduta, no nosso dia a dia. Nós, quando tivemos contato com esses mandamentos de Ifá, eu me surpreendi, gente, com a história e com o ensinamento que ele traz para nós. E era uma vontade minha trazer isso, eu já fiz isso num Banda do Bem, e era uma vontade minha trazer isso numa palestra aqui dentro do centro. Então iniciamos hoje 16 semanas, a cada semana estaremos estudando um mandamento de Ifá, aplicando ele dentro da Umbanda, mas dentro da nossa vida pessoal, para que nós possamos ter uma vida mais plena, mais equilibrada e superarmos os obstáculos que infelizmente criamos, né, com a nossa imaturidade espiritual. Bom, então vamos começar com essa breve apresentação a falar do primeiro mandamento de Ifá. Aquele que pretende vida longa, que não chame Exuru. Exuru é um tipo de inhame, parecido com pequenas batatas. Chamar Exuru significa falar do que não se sabe. O significado do primeiro mandamento é: o sacerdote não deve enganar ao seu semelhante, acenando com conhecimentos que não possui. Vamos parar um pouquinho dentro da religião e vamos olhar para o que a gente vê hoje em dia, não é? Tecnologia, todo mundo interessado em ensinar, gente querendo aprender o caminho mais fácil e gente se ligando a muita besteira que não te leva para lugar algum. Ser humano preocupado com título, preocupado em carregar patente e sem trazer o fundamento que é necessário para poder ensinar. Quem abusa da confiança do próximo, enganando e manipulando
através da ignorância religiosa, sofrerá graves consequências pelos seus atos. A natureza se incumbirá de cobrar os erros cometidos, e isso se refletirá em sua descendência consanguínea e espiritual. É preciso se ter muita cautela no lado religioso nos dias atuais. Não olhe só para a Umbanda, não olhe para o Candomblé, que é o primeiro ponto que a gente se liga, né? Olhe para o sistema religioso que nós vivemos hoje. Preste atenção que todo mundo quer te levar para o caminho mais fácil. Ninguém te leva para um caminho interior, que é o mais difícil. Sua vida não deu certo porque o diabo está te pegando. É o que muitos falam por aí. Sua vida não está dando certo porque o obsessor está te pegando. Outros falam por aí. Sua vida não dá certo porque estão demandando você. Mas nunca que você não está sabendo caminhar. Às vezes você não é errado. Você não está cometendo um erro incrível na sua vida. Você só não sabe caminhar. Você só não sabe como trilhar o seu caminho evolutivo, de equilíbrio, de harmonia interior e tudo mais. Basta que te ensinem como manipular toda a energia que você tem dentro de você. Então, algumas casas, alguns outros locais te oferecem um tratamento que deve fazer você pensar, refletir aonde você não está sabendo caminhar. Mas às vezes fica difícil, pela cultura que nós tivemos contato, eu parar para refletir, eu parar para mudar alguma coisa na minha vida. É chato demais. É mais fácil eu correr atrás de algo que me oferece ilusoriamente uma transformação mais fácil. Então aí entram os trabalhos, aí entram as mandingas, aí entram os caminhos, as ilusões, que sempre por detrás dessas propostas tem a intenção de arrancar um pouquinho do seu dinheiro. É a aposta com Jesus, que essa é clássica. É a aposta com Deus. Não, eu vi outro dia, se Jesus tocou o seu coração, você dá. Pô, quem é que não vai ter o coração tocado por ele? Né? Não, se não tocou, aí já dá aquelas entrelinhas, né? Você segue seu caminho aí, né? Ou seja, vai quebrar a sua cara. Mas se ele tocou, sua vida vai ser abençoada. E papapá. E é só neguinho pegando o envelope que esse aí dá. O outro, Deus está me falando para você dar 30% do seu salário. Os 10% são coisa antiquada. É de quem está começando o dízimo hoje. Tem o trízimo hoje, né? Então Deus está me falando. Mãozão aberto assim, né? A lágrima que nunca escorre. Você tem que não está indo para frente? O que é que você tem ou o que é que você quer? Eu tenho um negócio aí que pode te ajudar. Então eu uso da tecnologia, como a gente usou aqui agora, como a gente tem os vídeos, né? Para começar a te ensinar um trabalho. Eu vi outro dia um negócio legal. Coar café na calcinha. Eu não estou brincando, cara. E vai aonde a maioria está caindo hoje. Amor. Ninguém quer ficar sozinho, né? Todo mundo quer ter o seu par ideal, ou que acha que é ideal, a sua alma gêmea, ou algema, né? Enfim, mas tudo bem. E aí o cara pega uma mesa bonita, um cenário bonito, tudo que a gente quer na nossa vida. Pega o café, coa numa calcinha, fala um monte de baboseira, mas não completa a coisa. Deixa o cara aguçado e fala: você quer que eu faça para você? Meu telefone está aqui, ó. E o cara vai atrás para fazer ilusão. Ou a sua vida não está indo para frente. Vamos esquecer, tudo é namorado? Não estou ganhando dinheiro, a coisa está difícil e tal. Vou fazer um trabalho para abrir os seus caminhos. Ou a culpa é do orixá. Troca de orixá. É fácil. Eu tenho um guarda-roupa lá em casa com 7 orixás pendurados. Na segunda eu falo: não quero manjar, vou trocar, hoje eu sou de Obaluaê. É fácil. E tem gente que não conhece porque não lê. Eduardo Bueno, no livro Brasil, uma História, que eu indico para todo mundo ler esse livro, ele começa com uma frase assim: um povo que não conhece a sua história está fadado a cair no mesmo erro. Nós caímos porque a gente não conhece, porque a gente não lê, porque a gente não se informa. Vai no que é mais fácil.
Do outro lado, a gente tem a aposta dos dias, né? Ou seja, fica rezando tantos dias, faz jejum, faz isso, vai na cachoeira, usa isso, deita, dorme, não, agora levanta, agora não pode usar isso. E a gente vê que está num círculo vicioso que não sai do lugar. Esse sacerdote é o que é citado aqui. Não diga aquilo que não sabe. Infelizmente existem muitos sacerdotes, dirigentes, zeladores, né? Padres, apóstolos, pastores e companhia limitada da fé, que não sabem o que estão falando e que banalizam o sagrado. E no banalizarem o sagrado, acham que ninguém está vendo. Enganam as pessoas e o pior, castram mentes, não te fazem pensar, não te fazem raciocinar. Há uma punição no mandamento de Fá para essas pessoas. Está aqui, ó. Isso se estende para a sua evolução consanguínea. E aí nós buscamos dentro dos cultos africanos um culto aos ancestrais. Egungun. Você é um culto ancestral que você faz para arrumar a tua encrenca que às vezes vem lá de trás. Às vezes na tua vida aqui, essa encrenca está vindo lá de trás. E você não sabe. Olha a advertência que é feita para as nossas vidas, para dois fatores importantes. Sempre lembrar de quem está lá atrás da nossa família, na nossa árvore genealógica, rezar por eles, para que eles possam também se libertar, e não acatar tudo aquilo que chega aos nossos ouvidos. A internet é uma grande fonte de ilusão hoje em dia. Tem curso para tudo, cara. O que você quer curso? Quer curso para acender uma vela de 7 dias? Tem. Você quer o curso das flores mágicas? Opa! Você quer o curso do cigano que você vai querer aprender? Tá lá. O que mais que você quer? Você quer o curso de búzios à distância? Já tem. O cara ficava quase 21 anos aqui para aprender. Em um final de semana você virou jogador de búzios. Gente, é fácil você jogar os cauri em cima de uma mesa específica preparada para isso e dar a sua interpretação. É fácil você chegar e falar: o que você quer ouvir? Eu quero saber sobre a minha saúde. Vou botar um medo e vou dar uma libertação no cara. É simples. Isso é da mente que não está preparada. Todo mundo vai viajar, todo mundo vai ter um grande amor, todo mundo vai ganhar dinheiro. Eu vou falar o que para mim? Vai morrer daqui a 2 anos, tá? Fique esperto. Nunca que o cara vai chegar e passar uma notícia desse tipo para a pessoa, porque não tem o dom, não sabe o que está fazendo. Só que nós temos essa advertência que nós fazemos sobre o sacerdote e outras nomenclaturas ligadas ao sagrado, da pessoa que está manipulando uma multidão, da pessoa que é formador de opinião, que chega e fala: vai por esse caminho. O cara vai. O que trouxe cada um aqui nesse centro? Já passaram por inúmeros outros lugares. Ninguém aqui acordou, levantou na sua vida e falou: até hoje eu não fui em religião nenhuma, vou frequentar um terreiro. Não, o neguinho foi em centro espírita aqui, o outro era católico, tem gente aqui que já foi evangélico e que agora está chegando na Umbanda. Vamos ver se funciona. Não vai funcionar. Pode esquecer. Você não conte com religião para você ir para frente. Louco falar isso sendo dono do terreiro, não é? Quem vai para frente é você. Quem vai para frente é você, quando volta para dentro de si e fala: por que é que eu não fui para frente até hoje? Demanda, calma, ela existe, mas não é assim. Abriu torneira, cai uma demanda. Não é desse jeito que funciona. Você tem que olhar, a religião tem que te ensinar a religar a Deus. O sacerdote tem o papel de falar: se liga assim, ó, se liga desse jeito, vai dessa forma que funciona, mostrando um caminho que ele já deve ter percorrido. Agora eu vou falar daquilo que eu não fiz. Como é que eu vou religar alguém a Deus dessa forma? Então eu falo daquilo que eu não sei. Então eu estou inventando uma batata para falar que é inhame, que é o que significa Exuru, que também pode ser o nome de uma pessoa na África. Então, quando falamos de algo com a responsabilidade de doutrinar num terreiro, agora dentro da nossa banda, você deve saber o que você está falando. Portanto, não se faz sacerdote em 12 meses.
Não se faz sacerdote em 24 meses. Sacerdócio é vivência, é experiência que vem com o tempo, seja no campo religioso que for. Tem neguinho hoje que se elege apóstolo. Mas qual que é a sua escola doutrinária? Ah, não, Jesus me ungiu. Pronto. E já está lá falando um monte de besteira. A doutrina do pecado. Sacerdote não é formado com roupas. Não é formado com quantidade de guias, gente. Sacerdote, ele vive aquilo que ele defende. Sacerdote experiencia algumas energias para saber como é que a coisa funciona. Muitas vezes eu falo para os médiuns da casa: quer conhecer uma demanda? Aprende a fazer ela. Quer conhecer como é que você faz um enfeitiçamento? Aprende como você faz. Aprender a fazer não significa que você estará fazendo, mas que você sabe os mecanismos que são utilizados para construir, e pelos mesmos mecanismos você vai destruir a coisa. Agora tem gente que não, e essas pessoas estão manipulando mentes, estão levando ilusão. Não, faz isso aqui em tantos meses que você se torna isso. Faz isso aqui em tantos meses que você se torna aquilo. O seu tratamento é esse. O seu tratamento é aquele. Se elegem os salvadores, se elegem os seres evoluídos, começam a reservar espaço de tempo para ficar dando aconselhamento para os outros. Se o seu aconselhamento é bom, resolve a sua vida primeiro. Mostra prosperidade na tua vida para fazer o outro prosperar. Mostra saúde na tua vida para curar o outro. Mostra inteligência e sabedoria na tua para poder ensinar o outro. Agora, simplesmente falar, estudo, li, copiei, e não sei do que eu estou falando, não é sabedoria. Prosperidade afundando num buraco? Como é que eu vou ensinar alguém a sair dele? Afundando cada vez mais num mar de ilusão e falando: olha, vou te ensinar como crescer, vou te aconselhar no amor, resolva-se no amor. Eu falava com uma pessoa outro dia: como é que você está se ferrando aí no casamento? Pegou um que ao invés de ajudar, fala: não, homem é tudo igual, homem não presta, homem não sei o que. E a pessoa está aqui, inclusive, veio falar comigo. Eu falei: escuta, quem te falou? Ela vive alguma relação? Porque era uma outra mulher. Não, ela também é separada. Eu falei: como é que alguém que não se resolve amorosamente pode dar um conselho para você? Eu volto a falar: como é que alguém que está doente vai falar de cura com você? Como é que eu posso chegar e falar assim: você está com câncer? Vamos tratar, vamos tentar reverter esse tumor, vamos reprogramar a tua mente, reprogramar o teu verbo, tuas atitudes, bioenergia, vamos fazer o trabalho religioso, vamos fazer esse negócio funcionar. Porque eu fiquei doente, eu consegui superar. Se eu conseguir, você consegue. Vamos tentar. Se não curar, ameniza. Mas vamos tentar. Como? Se eu estou morrendo, se eu não tenho saúde nenhuma, eu vou querer curar o outro? Cure-se a si próprio. Essa é a vivência. Essa é a vivência da consagração que cada um recebe. O que é ser consagrado na sua vida? É ser apresentado para um conhecimento. Iniciação é vivenciar esse conhecimento. Cada um aqui está sendo apresentado por um conhecimento agora. Então, vocês estão sendo consagrados nesse conhecimento. Cada um pense. Esse é o segredo para você sair do buraco. Pensa no que é que você está se boicotando. Pensa no que é que você está ferrando com a tua vida. Saia daqui e fala: pô, eu quero mudar ou eu quero ficar na vidinha que eu estou? Eu quero continuar nessa vidinha do ó vida, ó céus? Não venha mais no terreiro. Procura um outro que vai te iludir e ainda levar o teu dinheiro depois disso. Ou encare-se, o que é mais difícil. Encare a si próprio e tente fazer essa mudança. Mas não é isso que certos dirigentes, sacerdotes ou líderes religiosos, que é mais fácil para não ficar: está falando só o nome porque quer pegar no pé. Pelo contrário. Ou supostos líderes religiosos estão passando hoje para as pessoas. O líder religioso, ainda dentro disso daqui, na confusão, da batatinha com inhame, que é bem diferente uma coisa da outra, que te induz a resolver a sua vida com violência, a tomar partido das minhas dores, a trazer os meus problemas para o público e a público, formando opiniões contrárias a quem eu quero agredir, não é um sacerdote digno de respeito.
O sacerdote não deve expor os seus problemas pessoais. Nesse momento, quem fala é o dirigente da casa. O homem gera quando eu passo a chave na porta da minha casa à noite. Eu falo isso sempre a quem está à minha volta. Quer saber como eu vivo? É a hora que eu fecho a porta da minha casa, eu sei qual que é o leão que eu vou ter que encarar ali para poder ficar em paz. Que são as adversidades e problemas que qualquer um tem. Então, se eu ensino aqui a caminhar, eu tenho que saber caminhar também para poder driblar esses obstáculos, que graças a Deus nós estamos fazendo e muito bem. Então, cuidado com os líderes que nascem da noite para o dia e que vão chegando e falando o que querem na sua vida sem ter um fundamento doutrinário para te ensinar. Cuidado com os absurdos. Geralmente, quando a gente procura a solução, a nossa fé fica cega. Eu não paro e reflito sobre aquilo que nós estamos ouvindo, que eu estou ouvindo. Eu coloco como lei, porque quem falou foi fulano. Quem falou foi fulano, que é tão falível quanto eu. E eu vou passar pela peneira da razão para saber se realmente eu posso aplicar aquilo na minha vida. E aquele que brinca com a fé alheia, aquele que manipula, aquele que infelizmente está desviando a pessoa da sua evolução ou estacionando ela nela, ele vai ter a sua penalidade sim cobrada, a sua infração cobrada no momento que ele retornar ao Orum, se conseguir chegar até lá. Então, primeiro ponto dentro da religião que nós devemos observar nos dias de hoje e saber o que é que este caminho me conduz até Deus. Quando ele me faz pensar, quando ele me faz confrontar comigo mesmo, com um dodói que eu crio na minha vida, com um coitadinho que eu alimento dentro de mim, ou quando ele simplesmente alimenta que eu seja um coitado, que eu seja um dodói, que eu seja um derrotista. Porque aí eu preciso de homens de Deus, de pai de orixá, para me levar até ele. Eu não aprendi a encontrá-lo dentro de mim, e isso é válido acontecer. Você procura um homem de Deus para te levar até ele quando você não encontra ali dentro de você. Então, primeiro ponto do mandamento de Fá: manipulação religiosa, que não deve ocorrer. E que nós devemos refletir aonde estamos bebendo e que fonte que é que nós estamos buscando. Né? Bom, trazendo isso para o nosso cotidiano, nós vamos falar aqui de algumas quedas e fracassos do ser humano. Sacerdotes despreparados e mal intencionados. Quando nós falamos das quedas do ser humano, vamos falar das quedas do médium, por exemplo. Né? Todos nós aqui somos médiums. Mediunidade é um dom orgânico. Você não tem que entrar num curso de desenvolvimento mediúnico para descobrir que é médium. Você está descobrindo agora. A forma que você vai conduzir a tua vida moral é que vai mostrar qual é o tipo dessa mediunidade que você estará alimentando dentro de si. A forma que você vai encarar algumas situações da sua vida e alimentá-las é que vai mostrar quem é que vai estar se ligando a você nesta mediunidade, ou quem é que vai estar barrando também essa mediunidade em você. Novamente caímos aqui no sacerdote, no líder religioso. Ele tem um papel de te despertar, te orientar e te encaminhar para a sua evolução. Mas ele não é dono da sua vida. Muitas vezes, quando o líder foge desse raciocínio, automaticamente ele está empurrando você para o abismo, indo junto. Em outras colocações, é o cego que guia cegos em sua vida. Aí nós separamos aqui 7 pontos que nós julgamos interessantes para dividir com vocês. Vamos começar com o primeiro aqui, que é a mentira, baseando no capítulo de Êxodo na Bíblia, né? 20:16. Não darás falsos testemunho contra o teu próximo. Quando nós falamos de quedas morais, e quando nós falamos para não se falar daquilo que não se sabe, a mentira é o caminho mais fácil para a gente cair dentro desse ponto do mandamento de Fá. Quantas pessoas, para angariar
à volta, né, aqueles que estão perto de si, não criam histórias, não criam conversinha, não trazem sabedorias que não existem, simplesmente para ter o prazer de ter as pessoas à sua volta. A pior coisa que existe no ser humano é usar de um subterfúgio como a mentira para poder atrair as pessoas para perto de si. Isso na mediunidade é algo muito comum. É o mentor que eu estou vendo, é o mentor que assoprou, é o mentor que passou voando por aqui, porque ninguém está vendo. E aí ele nunca pensa que um dia alguém vai estar presente que também vê. E fala assim, esse cara está falando uma besteira que não sabe o que está dizendo. Primeiro ponto. O segundo ponto é o mentor que está sempre ali, né? Trabalhando, mostrando, nossa, coisas mirabolantes. Ele vai estar também te induzindo a um erro. O mentor, né? Chega no começo e fala, ó, é isso daqui. Você fala, pessoal, nossa, mas era isso que eu estava pensando. Fascinação. Olha, eu sou bom. Olha que legal. Consegui adivinhar. E você vai sendo alimentado por uma mentira sem perceber que alguém vem por trás te manipulando. Você não tem nenhuma disciplina para coordenar um grupo religioso, para coordenar a sua vida. Você tem que saber até o limite que você pode ir em algumas situações. Novamente eu falo, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve, cuidado com as verdades que você alimenta na sua vida. Porque muitas vezes o que vem travestido de algo bonito é um monstro que vai te papar lá na frente. E infelizmente dentro de um terreiro, começando por aí, dentro de uma instituição religiosa, é Deus que me falou, é o anjo que me apareceu, é o orixá que está soprando, nunca é o meu ego que está sendo manifestado. Vamos falar do ego aqui hoje. E eu acabo vivenciando uma mentira que eu mesmo estou alimentando. Então eu dou conselho no casamento, eu acho doença onde não tem, eu falo e teço comentários que denigrem as pessoas em nome de espírito, e eu não presto atenção nisso aqui, ó. Falso testemunho. Estão vendo aqui na tela maior. Você não mede o que você está falando. As pessoas às vezes ligam aqui na casa e falam, eu estou com um problema no casamento, eu queria fazer uma consulta. Nós não tratamos desse tipo de trabalho, de problema aqui na casa, porque são duas pessoas, são duas cabeças pensantes. Você não sabe a verdade real que o outro está falando. Ele traz a sua versão para você. Ele traz aquilo que está machucando ele traz aquilo que está incomodando ele e que nem sempre está embasado numa verdade. Você vai e solta lá, faz isso que é legal. E a pessoa quebra a cara e aí você vai ser cobrado pelo erro que você cometeu. Quando não, nós criamos um cenário que me agrade mais na vida. Então, geralmente quando o ser humano quer conquistar outro, a cantada, ele aumenta um pouquinho, fala muita vantagem, conta coisas bonitas, quer impressionar, fala educadamente, baixinho, né? Tudo para conquistar. Quando tem, ele mostra quem realmente ele é. Quando o ser humano quer entrar num trabalho, aceita tudo. Você tem que trabalhar 16 horas por dia. Aceito. Você tem, vai ganhar meio salário no aceito. Não tem sábado e domingo no começo. Ótimo. Não tem problema. Passa uns 2 meses ou saiu da experiência, a empresa não presta. Levanta reclamando, levanta condenando, levanta amaldiçoando e coloca tudo a perder aquilo que você lá atrás aceitou. Nós sempre falamos de casamento aqui, não é? Eu amo. Ama mesmo? Amo. Ama quando está tudo durinho. Ama quando não tem barriguinha, né? Está tudo no gominho, aquela coisa que não é minha nessa existência ainda, né? Brastemp me contratou quando eu nasci, foi só uma máquina de lavar. Olha só, você vai ter que amar com o tempo. Ama o mau hálito, ama a TPM, né? Ama o mau humor, ama na dificuldade. Amar quando tudo é perfumado e bonitinho é fácil demais. E preserve, já que você ama tanto. É muito fácil falar tudo isso, mas realizar é algo totalmente diferente.
mentira. Tem várias delas que a gente pode dar o exemplo aqui. Nós falamos do lado espiritual, nós falamos do lado social, não é? E nós temos que prestar atenção que se nós falamos, há uma multidão de testemunhas escutando. Que depois querer corrigir não vai dar muito certo. Então, personalidade é a primeira lição que nós temos que pegar com o mandamento de Ifá. Jesus não se aceitou um homem bom. Jesus não aceitou um homem bom. Ele se intitulava um homem de bem. E nós já palestramos aqui sobre isso. O homem de bem, ele mostra o que ele é para você, mas ele tenta fazer o melhor. Nem sempre acreditando que fará o melhor, né? As pessoas quando vêm falar comigo nunca perguntam se eu quero ouvir. Nunca perguntam. Já chega e pum, vomita aqui. Chega no Facebook, escreve e me xinga quando eu não escrevo no Facebook ainda. Como se eu ficasse o dia inteiro ali, né, Eloy? Olhando os inbox. Esse aqui me cobrou agora que eu não respondo ele. Não dá. É verdade, eu sou um homem de bem, né? Ou seja, ele próprio não aceitou que ele era um santo. Ele falou, bom é só Deus, porque bom é a perfeição. Mas as pessoas acabam na vida se colocando numa condição que elas não sustentam. E isso é a mentira. Elas acabam criando uma situação em qualquer setor para favorecê-las. E aonde nós temos o primeiro ponto que nós caímos dentro da nossa vida. Quando nós não observamos qual é o trajeto realmente do caminho que nós queremos seguir. Lembra que há uma frase que nós já falamos aqui: de tudo que me é lícito, porém nem tudo me convém. Pesa na balança o que chega até você. Está muito fácil, cuidado. Cuidado, vamos fazer que está resolvido. Vai lá acender uma vela na encruzilhada que está ótimo. Cuidado. Às vezes o caminho não é esse. A encruzilhada, ela está dentro de você e se chama razão e emoção. Quando isso desequilibra, a mentira chega na mesa. Temos um segundo ponto. Aqui, o orgulho. Quando nós falamos do orgulho, é um dos grandes caminhos também que me desviam para falar as coisas que eu não sei. Quando o orgulho chega, quando eu enxergo no outro aquilo que eu não sou ainda, e quero mostrar uma superioridade que eu ainda não alcancei. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Humildade é reconhecer os seus limites. Eu ainda não tenho compreensão para aceitar isso, mas eu estou aqui para aprender. Imagina que eu preciso disso para aprender alguma coisa na minha vida? Imagina que esse cara vai me ensinar mandamento de Fá? Imagina que eu tenho que ficar ouvindo esse lero-lero toda semana? Eu não preciso disso. Já caiu. Não adianta ficar esquentando o banco. Na vida é a mesma coisa. Sabe como o orgulho se manifesta na nossa vida social? É quando eu não aprendo a dar o braço a torcer. A única verdade e razão que prevalece é a minha. É novamente a vítima da sociedade. Todo mundo quer o meu mal, todo mundo quer me prejudicar, ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu sou assim. Eu não consigo viver em sociedade. Eu tenho que aprender a ser mais sociável. Eu tenho que aprender a controlar esse meu gênio que não é nada bom. Eu tenho que aprender no terreiro a conviver em grupo. O terreiro é uma experiência para isso. Aqui são 50 e poucos médiuns. É um que chega, pela cara você já vê que é o dia. Tudo bem? Tudo bom. Aí, pai, posso ficar sentado hoje? Posso ficar sentado? Pode. Depois vai falar, estou esquisito, não estou bem, estou não sei o que, você tem que trazer o cara na razão. É o outro que chega e fala, porque fulano falou desse jeito comigo, é o prezinho. Aí se dá um Mirabel pro cara, lembra do Mirabel? Eu tenho um monte lá dentro da salinha. Então a galera comeu o Mirabel aqui, né? Pois é, eu comi. Então olha só, eu dou um Mirabel e falo, fica lá, depois a gente tenta resolver. E você tem que estar bem, eu tenho que estar feliz para todo mundo.
Não posso ter dor, não posso estar magoado, não posso estar preocupado e nem tampouco cansado. Eu não estou mais cansado, eu estou em fase de desencarnação já, né? Porque, cara, é tanta coisa. Então o médium vem falar com você, você tem que estar no pique, né? Para ouvir a história. Acaba o trabalho, eu adoro. Acaba o trabalho, eu quero ir embora. Aí o cara me para aqui e fica. Não, porque a vida, porque outro dia, e eu só estou vendo o horário ali, o caixa está fechando, e o cara, não, porque o que eu posso fazer? Eu falei, eu vou ver com os guias. Né? Nem guia até essa hora para dar recomendação para a pessoa, né? Mas você tem que estar ali de boa vontade. Isso ocorre nas mídias sociais, né? Veja, quando nós falamos de orgulho, o primeiro pontinho dele é não se subordinar. Quando um casal briga, fica a infantilidade dos dois lados. Um reclama, o outro rebate. Um reclama, o outro rebate. O que rebateu reclama, aí o que reclamou rebate. E fica a petequinha jogando para um lado e para o outro, quando alguns minutos de silêncio e reflexão poderiam resolver a coisa mais rapidamente, né? Ou dorme de pá virada e aí vai resolvendo no outro dia, ou não resolve, né? Vai tapando o sol com a peneira e a bola de neve vai crescendo. Separa. E aí você fala, mas por que há obsessão? Não, é a pessoa muito obsediada. Eu escutei isso outro dia. Minha mulher é muito obsediada, realmente não dá, é verdade. Só ela. Ou é o orgulho que nós temos? Na vida, o que nos leva à queda através do orgulho é justamente quando eu não reconheço, como falamos, o meu limite. Cara, eu só posso ir até aqui. Então eu vou chegar e falar, olha, eu não consigo ainda, eu estou me preparando. Né? Ah, você já recebe todos os orixás, né? Não recebo ainda. Estou começando ainda no desenvolvimento. Nossa, só sinto uma aproximação. Aí o cara já se cresce, é o médium, né? O super médium. Porque o meu pai Ogum, né? Já comprou Ogum ali, né? Meu pai Xoxóssi, né? Meu pai Obaluaê, e por aí afora. A Ana conhece os caras assim, né, Ana? Já conhece, tá rindo ali porque conhece. Então, cara, cuidado, ninguém é dono de orixá, nós somos filhos. E outra coisa que é importante, ninguém é dono de um equilíbrio e uma verdade suprema. O Caboclo das Sete Encruzilhadas deixava uma frase assim: nós vamos aprender com aqueles que sabem muito e vamos ensinar aqueles que nada sabem. Ou seja, nada de orgulho. E infelizmente hoje em dia, na nossa vida, prevalece o não dar o braço a torcer para inúmeros exemplos, que aqui precisaria de 10 palestras, e nós deixamos oportunidades estarem passando. Eu não tenho coragem de pedir perdão, seja lá onde for. Sabe onde eu vou pedir perdão? Quando a pessoa morre, que é peso de consciência, hipocrisia da mente e do espírito. Fulano que eu não falava, que eu não queria bem, morreu. Aí eu vou lá e peço perdão, aí eu vou lá, ponho coroa de flor, choro, fico beijando mãozinha de morto, de cadáver fria, fico beijando a testinha e falando, olha como ele está sorrindo. Ele dormiu sorrindo. Quem é que morre sorrindo, meu Deus do céu? Sabe-se lá o que você vai encontrar do outro lado? Não é? Olha, ele está bem, né? O bichão está ficando roxo lá no caixão. Olha a aparência de serenidade dele. Não, oi? Eu queria que o espírito tivesse materializado a mão fechada. O cara sentia porrada no meio da boca e falasse assim, não está tão bem assim não. Não é verdade? Pois é, a gente usa dessa hipocrisia e essa muleta psicológica para justificar aquilo que a gente não teve coragem para fazer em vida. E isso é o maior tombo que o ser humano toca aqui, que é não aprender a viver em grupo, em sociedade, família, amigos, comunidade. Não sabe desenvolver a palavra me desculpa. É no trânsito, é no relacionamento pessoal, é na família, é no sistema religioso. Nós não aprendemos a falar me desculpa, eu ainda não sei como resolver isso. Não, eu sempre quero estar à frente, eu sempre quero ser o melhor, eu sempre quero estar por cima, quero ter a razão e coloco tudo a perder na minha vida. Criaram-se as datas comemorativas justamente para justificar a nossa incapacidade de desejar felicidade ao outro, quando não tem nenhuma data especial. Sabe qual que é o seu Natal? O seu Natal é hoje, porque você está vivo. São 9:30 da noite. Às 10 horas, alguém daqui pode estar morrendo. E aí, como é que fica a sua vida? Você espera 12 meses para dar um presente para uma pessoa.
Você não é capaz no meio do ano de falar assim: olha, felicidades, eu vi esse presente, achei que você ia gostar. Nossa, a pessoa vai estranhar. Você nem faça aniversário hoje, nem uma data especial. Hoje é uma data especial que eu quero te fazer feliz. A gente tem vergonha de fazer isso. O filho tem vergonha de abraçar a mãe e o pai, porque em algum momento da sua vida o excesso de amor mal expressado gerou a mágoa. E aí o filho cria: ai não, meu pai e minha mãe me magoaram demais. É a vitiminha da família, né? Não saiu nem das calças ainda, das fraldas, e é a vitiminha da família, o revoltadinho. Não sou capaz de dar um abraço ao meu pai e minha mãe. Aí morre, fica aquela cara de trouxa em velório. E vice-versa, né? Tem pai que condena seu filho porque ele é homossexual. Tem pai que dá as costas para sua filha porque ela tem uma opção sexual diferente, é lésbica. Tem pai que, quando o filho passa nas drogas, ele fala: eu sabia que isso não ia dar certo. Você está apontando para você, porque você está criando. Ao invés de falar: vem, senta aqui. Usou, curtiu? Não, então peraí, vamos tentar resolver isso. Vou te explicar como é que funciona. Agora, tudo isso é um processo, gente. Não adianta tratar soco e pontapé a vida inteira e depois querer sentar e ser o paizão. Ficar chorando pelo canto, né? Meu filho vai se perder, meu filho vai morrer. Vai morrer sim, todo mundo vai um dia. Veja a estrutura que você deu para criar. Veja o orgulho e o vampiro do pai que você era também aqui, na hora de criar o seu filho. Tudo está dentro de um critério de equilíbrio. E aí nós nos lembramos aqui: o que você quer para você, faça pelo outro. Não dê o excesso: meu filho tem que ter tudo que eu não tive. Pelo contrário, teu filho vai ter o que a sua condição poder dar para ele. Porque talvez você não teve para frear alguma coisa na sua vida. E mimando, você vai transformar essa pessoa num delinquente. É o excesso. É o orgulho de não se assumir pobre de algumas condições, não financeiramente, e falar: eu preciso melhorar isso aqui para poder dar uma base para o filho que eu vou criar. Na vida nós temos que aprender a ser humilde em aceitar, ouvir, para poder aprender, mas também de falar: eu posso ir só até aqui. Não adianta eu querer abraçar o mundo. Hoje nasce dirigente, né? Hoje nós temos uma febre de dirigente para tudo que é canto. Todo mundo quer montar a casa, todo mundo quer fazer atendimento. Você tem o axé, você sabe o fundamento, sabe o que é abrir um centro e segurar a onda da demanda mental, da demanda material, contas que a casa tem que pagar, mede um problema, que todo dia tem um. Nunca tem um dia que o médio, ninguém chega e fala: não tem ninguém que veio reclamar. Não, sempre tem um que vem e traz um probleminha, por menor que seja. Você tem que estar ali para poder ajudar e levar essa pessoa adiante e falar: olha, eu não posso mexer nisso daqui, eu não posso te dar esse conselho, eu não tenho o direito de fazer isso. Nós não sabemos como lidar com essa situação. Então, orgulho, entre inúmeros outros exemplos, é algo que nos leva a essa queda e que faz fugir dentro da regra do primeiro mandamento de Fá que nós estamos estudando aqui nessa noite. Inveja, coisa que nesse grupo nós não temos. Aqui já são pessoas que já estão num nível maior que da rua, já subimos um grau, um andar já, né? Pois é, e aí tem uma frase que é legal: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. Pois é, inveja é eu querer aquilo que eu não tenho, eu querer a vida do outro, eu querer a sensação do outro, eu desejar o que o outro conquistou. Quando nós falamos que não se deve dizer aquilo que não se sabe, ensinar aquilo que não se conhece, é preciso aprender a lição do tempo, que possibilita que cada um de nós venha aprender. Nenhum médium entra num terreiro e já é o médium. Isso é uma visão antiquada da Umbanda, onde o médium já chegava: eu sou desenvolvido. Eu acho bonito quando a pessoa chega para falar isso. Ela fala com a postura assim: eu já sou desenvolvido. Fala: que legal, 1 ano de estudo e depois desenvolvimento. Não, mas a outra casa já tinha todas as linhas. Aqui só tem carretel 10, né? Ou seja, vai estudar e vai desenvolver.
Não existe médium desenvolvido, existe médium de Deus. Desenvolvimento é todos os dias da nossa vida. São os vícios que nós carregamos. Mas há pessoas que não se submetem ao ato de aprender. E há pessoas que ostentam aquilo que não tem dentro de um terreiro. Eu vejo, novamente, eu ouço, ouve o quê? Leia o capítulo 20 do livro dos médiuns, postura moral do médium. Se você conseguir fazer o que está ali, beleza. Os espíritos até vão olhar e falar, vamos lá, vai. Agora, o cara já vê tudo, desdobra, não sabe nem o que é desdobramento, né? Não sabe nem o que é sonho lúcido, primeiramente. Não sabe nem o que é um acoplamento, mas desdobra. Vai, foi com Bezerra de Menezes, né? Bezerra paga o pato sempre, né? Foi com caboclo, foi com baiano, foi resgatar no umbral, não sabe nem as dimensões que tem lá. E sempre conta a lorota e todo mundo na volta fica... E esse cara é bom. Bom pelo que falou. Mostra na prática. No primeiro problema, a primeira pisadinha no calo já se explode todo. Você não está acostumado a ver o sofrimento? Você não está acostumado a ver o desequilíbrio? Então não era para você se desequilibrar com um tipo de coisas dessas. Vê um acidente, não posso ver que eu passo mal. Vai resgatar no umbral? Vai resgatar quem? Todo mundo de branco? Eu acho que ele no filme lá do Nosso Lar, né? O André Luiz estava umas 10 vezes pior do que aquilo que estava no filme. Você acha que ele tinha uma feridinha daquela? Ele tinha um buraco aqui, cara. Vai no Hospital do Câncer. Vai lá dentro. Vai assistir um paciente terminal de câncer. É dali para pior. Vai encomendar um corpo, como a gente fez aí, já alguns. Vai no necrotério lá, aquele bando de gente coberta, você ali, o cara peladão, tudo, né, esfriando e você cruzando. Vamos fazer, encaminha esse cara. Não posso pôr a mão. E vai querer desdobrar lá. Essa experiência que você tem, não é bem assim que funciona. Infelizmente, nós temos pessoas que enfeitam o pavão, porque não tem o segundo item aqui, que é a humildade, são orgulhosos. E que com esse, olha como uma coisa vai puxando a outra nesse raciocínio. Dentro desse orgulho, criam um cenário que querem para a sua vida. Por conta de pessoas que realmente realizam. Nós falamos sempre da dirigente do Rio de Janeiro, né? Que todo mundo, Emmanuel, Chico Xavier, Ramatiz, Eurípides Barçanufo. Cara, só famoso era o mentor dessa mulher. Escrevia mecanicamente assim. Eu me lembro da cena falando, eu falei, então pega o papel e escreve aí para mim. Que agora, eu falei, você não falou que eles pegam qualquer hora? Vamos evocar alguém aí para escrever então. Né? Começou toda uma ideia. A gente foi sentar na mesa para comer e acentuadamente, quando eu estou em trabalho espiritual, eu não como carne. E a Viviane, que é minha secretária, mas minha amiga, né? A secretária é muito frescão. Estava viajando comigo, ela viu o inferno que a gente passou lá. Fomos sentar na mesa, ela falou, você não está comendo carne? Eu falei, não, está em trabalho espiritual e tal. E lendo, né, algumas coisas de Ramatiz que a gente gosta, nós evitamos comer carne aqui nesse dia. Ele é mentor de um trabalho da casa. Eu falei, putz, a minha casa só tem preto velho e baiano. Tirei uma da cara dela assim, mas foi direto assim. Eu falei, na minha casa só tem José Severino, Pai Antônio, Pai Benedito. Não é legal que você tenha essa moçada aí do seu lado, né? Ou seja, não tem conteúdo, né? E aí você falava uma coisinha, aí eram os dragões. Vamos tirar os dragões. E eu lá quietinho no canto, não, vem cá, Gero. Tem 10 dragões com ele. Não sabe o que está falando, meu Deus do céu. Fascinação total. E um grupo indo atrás. Tirou 10 dragões. Eu odeio o céu e esperança. A Viviane praticamente sumiu. Eu não via mais a Viviane. E eu tive que ficar ali de pé no salão, né? Todo mundo recebendo os dragão que estava comigo. Eu falei, caramba, tô poderoso vendo dragão tão perto de mim assim. Pois é. Quando você vai conversar com a pessoa e você conta um dom, alguma coisa positiva que está acontecendo, ela se sobrepõe. A nossa vida, a inveja é isso. A pessoa quer aquilo que você tem e ela aumenta pelo orgulho um pouco mais. Então você tem um trabalho que é legal, olha o papo da pessoa. Ela vai falar sempre que o trabalho dela é melhor. Você tem um relacionamento que é legal, ela vai olhar o perfil da pessoa. E ela vai criar aquilo no relacionamento que ela diz
ser um relacionamento equilibrado. Agora, há um tipo pior da inveja, que é quando eu venho aqui e falo, se transforma, muda. Papai e a tia G, minha irmã, acertei? Aí. Tia G passa com um carrão aqui e fala, Gero, consegui comprar 7.000 prestações, mas é zero. Eu olho e falo, porra, tia G, caramba, eu tô aqui pagando aluguel, me aparece com um carrão zero. Ué, mas eu não ensinei o caminho para ela? Ela foi e fez. Eu deveria ficar feliz. Eu falo, que bom, que legal, dá um abraço, tia G, né? Tem um presente para mim hoje. Trouxe a vela, né? Quando ela vira para ir embora, eu fecho o sorriso e falo, olha, hein? Tá podendo, hein, tia G? Tá podendo, não é verdade? E vai ler lá uma mediunidade de cura que você vê, mediunidade de cura não, magia de redenção, que você vê o que o Ramatiz fala do olho gordo. Quando nós falamos da inveja, a inveja muda essa. Eu vou olhar, tá aí o casalzinho bonito, estão sempre juntos, sempre de mãozinha dada, onde o marido vai e a esposa vai junto, né? Eu olho um dia e falo, caramba, eu tô solteiro, bicho. Só abro e fecho o terreiro e tomo o demanda nas costas, né? Caramba, não tenho mais tempo para nada. Pô, eu queria ter uma vida dessas. E aí eu me projeto no lugar dele. Pronto, mandei a bomba ali na cabeça dela. Vão brigar se não estiverem protegidos. Vão brigar se não estiverem sintonizados num eixo com os mentores. E qual o caminho para isso? É a prece. Livrai-nos de todos os males, né? Reze e analisa o Pai Nosso. Lê lá, oração dominical no Evangelho. Ele ensina passo a passo o Pai Nosso. Um dos maiores males que nós fugimos do mandamento de Fá é quando nós falamos de uma coisa que você não faz. Inveja é uma delas. Eu prego bonito, mas eu não vivo dentro de mim aquilo que eu estou pregando. Então, fica aí a dica. O coração em paz dá vida ao corpo. Eu não desejo nada que não seja meu. Eu não zelo por nada que não seja meu. Mas a inveja apodrece os ossos. A inveja destrói você, tira o seu sono, traz um câncer para a tua vida. É pior que um Beuzebu te seguindo numa encruzilhada. Essa é a inveja, né? Pois é, sabe o que é um Beuzebu te perseguindo? Eu não queira saber. Cobiça, né? A cobiça é um preâmbulo da inveja. Eu começo a comer pelas rebarbas, né? Vou perguntando, né? A irmã comprou um carro, falo, mas como é que foi para comprar? Como é que você fez? Como ela falou a palavra mágica de algo que eu não tenho ainda. Aí aquilo começa a se processar mais intenso, que é a inveja. Muitas vezes nós agimos assim sem perceber. O médium vai dar consulta no terreiro, né? Nós trocamos a consulta pelo aconselhamento. O que é o aconselhamento? Nos arquivos da sua mente, o Espírito busca aquilo que você aprendeu. Por isso tem gente que não sabe aconselhar quando está incorporado, que não aprendeu ainda nada. Quando nós falamos o médium tem que se doutrinar, o bicho não vai buscar só os 500 pontos maravilhosos, super ervas da Umbanda. Não. Busca lições morais, para você ter aquilo praticando no seu dia a dia. Eu gosto muito de ler à noite para Mahansa e Yogonanda, mas tem Minuto de Sabedoria, tem Sinal Verde, super facinho ali. Vá aprendendo essas agenda cristã, que é muito legal também para você, né? Pensamentos do Céu, né? Que é muito bom também. Enfim, o Espírito é bom, Pai de Santo nem tanto, meia boca, né? Pois é. Mas quando há o aconselhamento espiritual, o que acontece? O Espírito está com o chakra frontal ligado no cerebelo do médium, irradiando no sistema nervoso, e na hora de aconselhar, o Espírito não precisa ficar perguntando qual que é o problema dos outros. Ao olhar, ele sabe o que ele tem que falar para a pessoa. Mas beleza, vamos usar a muleta psicológica. O que você quer? Minha vida, deixa falar, a pessoa vai acreditar com isso. Ainda nos dias de hoje é assim. E aí o Espírito busca no arquivo mental do médium o que ele já mudou, para que ele possa dar o exemplo daquilo que ele faz. Por isso se diz, o médium que aconselha é o primeiro que deve estar exercitando. E o Espírito observa isso em você.
Quando nós falamos dessa cobiça, nós começamos a ver aquilo que eu não tenho ainda. Porque eu só falo da boca para fora, mas eu não vivo. E por não viver, por não ter atenção com essas práticas na minha vida, eu começo a fazer o quê? Eu começo a buscar aonde aquela pessoa conseguiu a facilidade. Como é que você fez? Como é que não era? A pessoa começa a te perguntar muito, te interpelar muito. Ela está muito interessada no que você tem. Ela está muito interessada naquilo que você conquistou, porque ela não tem recursos para fazer isso. É aonde bate dentro dela aquela sensação de vazio e ela vai querer começar a viver a sua vida. A Mão que Empurra o Berço é um filme que passou alguns anos atrás, que mostra exatamente esse lado da inveja para quem queira assistir. A mão que empurra o berço, a mulher queria viver a vida da outra que tinha um filho e ela não podia ter. Então o que ela fazia? Entrava como babá, via a vida do casal, entrava no seio da família e começava a vivenciar a vida do outro. O filme é interessante para quem queira acompanhar, né? Pois bem, com base nisso, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Salmo 119, item 3,6. Inclina o meu coração para os teus estatutos. Quem pode me falar aqui quais são os estatutos de Deus? Quem arrisca? Os 10 mandamentos? Boa, muito bem. Os 10 mandamentos são os estatutos de Deus. Você sabe o primeiro? Sem gemer? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos rebater? Você se ama? Não precisa responder. Ama a Deus? Ou fala que ama a Deus? Viu como é diferente? E o quinto mandamento? Qual é? Quem falou? Simone, não precisa mais de centro, pode ir embora, tá? Você está indo amanhã para Luanda, beleza? Não matarás. Não é só a carne animal que você come, não. Não matarás o amor, o respeito, a família, né? E outras coisas mais. Pois é, esses são os estatutos de Deus. E não para a ganância, querer aquilo que eu ainda não posso. Veja, não posso, e não é que não vou conseguir. Esse ponto da cobiça, no quarto exemplo, é o exercício da paciência. Cada coisa vem no seu tempo certo e na sua hora certa. É por isso que tem um livro que se chama Lázaro Redivivo, do irmão X, que ele fala do anjo que queria recursos para poder fazer um monte de coisa e reencarnou, não conseguiu. Foi para outro ponto, não conseguiu. Foi para o outro, não conseguiu, até que veio o tutor dele e falou: olha, você vai voltar para o mesmo caminho que você estava. E você vai ter que aprender a se preparar e esperar a hora certa para você assumir as suas responsabilidades. Às vezes algo não aconteceu conosco porque não é o nosso momento ainda. Não é somente receber algo, é saber administrar algo na nossa vida. Você quer ver espírito, né? Quem gostaria de ver espírito aqui? Alguém gostaria de ver espírito? Legal. Está preparada para ver espírito? Não, né? Falou aí porque a gente está falando é médio, não quer, né, destoar. É louca para ver espírito. Tem outro ali no canto que é também português, né? Mas a gente fala assim, tem que chamar o espírito. Ele fica, espírito? Espírito? Tô brincando. Português é gente boa, meu irmão. Então olha só, ver é uma coisa, mas todo mundo quer ver José Severino, quer ver Anjinho, o caboclo correndo, a luz. Isso é legal, né? Mas são outras coisas que se mostram também. Você está preparado? Realmente você está preparado? Então amadurece, espera o seu tempo. Aí eu queria ter uma família. Porra, legal. Vai querer trocar a fralda na madrugada? Vai querer passar a noite em claro? Né? Vai querer aprender a lidar com os obstáculos de uma família que você tem que sustentar e ralar muito para manter essa família? Ainda não. Então não assume a responsabilidade que você não tem. Não assuma. Tudo a seu tempo e tudo no tempo de Deus. Há tempo para tudo. Eclesiastes. Eu falei isso no começo aqui da nossa rádio.
Então é preciso a gente aprender a exercitar a paciência e não alimentar a ganância, né? Que nem cachorro correndo atrás de carro, corre, 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 o carro para, ele não sabe o que faz. O ganancioso é assim, quer, quando a pessoa ou a situação vem, ele não sabe o que fazer, e aí coloca tudo a perder, porque antecipou, pegou a massa crua ainda e não um pão assado. Tem sacerdote que é assim, tem dirigente que é assim, né? Fala que sabe tudo, quer coordenar tudo e não tem maturidade, pega o pão ainda cru. Falácia, nossa, isso é demais, cara. Quem fala do outro amanhã estará falando de você, né? Infelizmente é um ponto que em todos os setores da humanidade, da sociedade, nós vemos o ser humano cair, e é o mais fácil de entrar. É abrir o seu ouvido para a conversação que não produz nada na tua vida. É abrir o teu campo sensorial para a palavra que denigre, que ofende, que maltrata. E o pior é quando disso eu faço partido, me elegendo amigo, me elegendo irmão de fé, me elegendo tudo. Quando nós fizemos essa modificação dentro da rádio Cruzeiro de Luz, um monte de gente perguntando, e nós deixamos bem claro que não temos nada a comentar. Cada um deve tirar suas conclusões por si só, com a vivência do dia a dia. Ninguém pode ser influenciado por uma língua que fere, que denigre. Nós encontramos isso nos grupinhos que se formam, nas pessoas que não são capazes de realizar nada na sua vida e que começam a atacar aquelas que estão fazendo o seu papel. Isso ocorre em todos os locais. É no escritório, quando você teve um aumento ou uma promoção, é o puxa-saco ou é a amante do chefe, né? Quando você consegue dar um passo adiante na tua vida, está ficando com o rei na barriga, né? Que muitas pessoas falam, e leva aquela fofoquinha. É quando a porta do centro está fechada, que não abre mais depois das 18h30, o centro do Gero virou centro de luxo, está recusando assistência, quando na realidade nós temos organização. O irmão que está aqui dentro, que achou que eu nunca ia falar isso, fica um recado para você que tudo que chega aqui tem médium, e a gente ouve. O centro do Gero está escolhendo assistência. Eu cheguei na porta, passei por N atrasos. Por que saiu tarde? E aqui tem um Exu que dá uma ordem, e a ordem aqui é cumprida. Ah, não, está escolhendo, não precisa mais de assistência. Ah, não preciso de assistência, eu estou aqui para ajudar. Eu não estou aqui querendo ver casa cheia, eu quero atender um de cada vez e atender bem feito. Mas aí vem a crítica. E assim a gente estende na nossa vida. Alguém está se vestindo melhor, ou está roubando, ou está com não sei o que, e eu paro do lado do outro e fico, né? Não sou capaz de ler 1 hora, mas passo 2 no WhatsApp falando mal da vida alheia. Não sou capaz de rezar 15 minutos. Pô, é uma oração zona, né? Mas sou capaz de ficar concentrado numa conversa por 1 hora que seja, sem me desligar. E eu não vejo que isso vai me denegrindo e acabando comigo cada vez mais. Agora, existe aqui a lei de afinidade, que é o que derruba a gente na nossa vida, e um sacerdote também. O pior sacerdote ou sacerdotisa é aquele que dentro da sua casa fica alimentando isso. Tem o grupinho, né? Vai num grupinho, vai no outro. A gente tem uma política aqui com grupinhos, né? Chama a política do PB. Pé na bunda. Abriu a boca, você vai para a rua. Porque não é para isso que nós abrimos aqui a casa. E comprovadamente funciona. Casa de baiano funciona, pode ter certeza. Agora, um dirigente não pode tomar partido, não pode ficar, como a gente já viu, em rodinha ali falando do outro. E a rodinha fofocando um com o outro. O cara tem que apagar esses fogos de incêndio. E a primeira leitura de um livro chamado Segurança Mediúnica, que nós fizemos aqui no começo do ano, foi qual? Evite entrar em atritos, em encrencas, em problemas, se você realmente quer ser um bom médium.
E quase sempre, como bons médiuns ou como bons seres humanos, não se presta atenção nesse ponto, e é onde a gente cai. E o legal, quem veio trazer a notícia para você hoje, vai fazer você de notícia amanhã. Pode ter certeza disso. Quem veio te trazer o jornal do dia hoje, você vai ser manchete e capa principal desse jornal amanhã. Evite esse tipo de coisa, tanto falando quanto ouvindo na sua vida. Pense bem, você não sabe a carga que você traz com isso no seu caminhar. O nosso penúltimo aqui, nós temos o poder. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11. Quando nós falamos de poder, realmente aquela música até do Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval e poder também. Quando nós nos julgamos poderosos, é o momento que marcamos a nossa queda moral. Quando nós achamos que somos donos ou manipulamos alguma situação, é onde nós começamos a cair na nossa vida. O dirigente deve ser, lembra o exemplo de Zélio, que não dominava, ele era o líder, ele era o exemplo da casa que ele abriu. Hoje em dia, o dirigente, para ser o exemplo de um terreiro, o pessoal tem que ter medo dele, o pessoal tem que se curvar na frente dele, o pessoal tem que beijar, se curvar na frente de homem, homem se cruzando na frente de homem, beijar a mão, cruzar chão, para um cara que faz xixi, cocô, fede como você, e a gente idolatra. E a pessoa, quando acha que está com esse poder nas mãos, manipula, faz e fala o que quer e dá rumo na vida daqueles que estão à sua volta. Essa manipulação chama-se, em outra palavra energética, vampirismo, que é quando eu domino aquele que está à minha volta. E ao vampirismo de dirigentes para médiuns, ao vampirismo de marido para mulher, de mulher para marido, não é? As mulheres dominadoras, que o cara faz tudo o que quer, ou vice-versa, mulheres submissas, né? Que ficam se submetendo às regras de um cara falido, né? São manipuladores, de pai para filho, de filho para pai. Temos um caso aqui que a gente está presenciando isso. Uma criança manipula o pai energeticamente, suga essas energias, e isso vai pela nossa sociedade. Nós damos o título de poder quando nós temos medo, e na realidade o poder, ele sempre vem acompanhado da sabedoria, da capacidade de poder praticar essa sabedoria na nossa vida, e quase sempre isso não é valorizado. Jesus tinha um poder que não ostentava. Por onde ele passava, todos reconheciam que ele era o cara, e ele não precisava fazer isso. Enquanto os líderes da época tinham os seus soldados. Dai a César o que é de César. Ele mesmo disse isso. Ou seja, ele quer o poder. Meu reino não é desse mundo, fica com o reino dele. Meu reino é de outro mundo. Ele não estava preocupado com essa briga. Quem ouviu a palestra de Judas, o que é que o Judas falou? Jesus te algeriza ao dinheiro. Por quê? Porque é pelo dinheiro que o ser humano cai todo esse tempo que nós estamos aqui. O dinheiro, ele traz essa sensação de poder, né? Posso comprar meu apartamento, meu carrão, posso manipular pessoas, posso ter os grandes amigos que estão à minha volta, ou posso comprar amigo também. É a sensação que o dinheiro traz para nós, quando na realidade são alguns valores do espírito que nós devemos cultivar. Não diga aquilo que não sabe. Se você está fazendo ou elegendo aquilo que você não sabe, você está manipulando, você está saindo de uma regra, e ela começa por aqui, com a sensação que se tem de poder, de grandiosidade, ou de qualquer outra coisa que está ligado a isso aqui, ó, ego. Eu ouvi muito essa palavra de uns tempos para cá, e realmente aqui é o ponto que marca tudo isso que ficou para trás na queda de um ser humano. Osho diz: é o ego que dá-lhe feridas e te machuca, é o ego que faz você violento,
com raiva, ciúmes, competitivo. É o ego que é continuamente o sentido miserável da vida. Quando nós queremos lembrar os 6 pontos que nós estudamos aqui nessa noite, nessa abordagem do primeiro mandamento de Fá, lembra como é que você tem cuidado do seu ego. Tenta pensar o que você deixa passar na sua vida para massagear esse eguinho, não é? E isso vai crescendo, isso vai aumentando de tamanho, e aí começa a puxar isso aqui: competitividade, raiva, violência, não é? Eu não admito que alguém não me cumprimente nos ritos fantásticos e encantados. É uma ofensa. Eloy, você não beijou minha mão? Beije minha mão. Sou o dirigente da casa. Sou o Jeromaita. Não é? Pois é, tem gente que usa de título para manipular. É preciso que se compreenda que o melhor remédio para se combater o ego é lembrar se eu estou fazendo para o outro que eu gostaria que para mim fosse feito. Né? Ou seja, se te derem uma mochila para você carregar 1 quilômetro, carregue 2. Se te baterem numa face, dê a outra. Eu não sou capaz de fazer isso ainda. Ego. Orgulho. Eu não sou tão bonzinho assim. Ego. Egocentrismo exacerbado. Você é o paciente que necessita de remédio. Quando nós falamos dessas quedas morais, quando nós falamos de se dizer, de falar aquilo que não se sabe, geralmente quando há o ego, eu prego uma coisa e faço outra totalmente diferente, que está aqui, ó. Ciúmes, né? Ou seja, posse. Ciúmes na relação, não quero que ninguém olhe para minha mulher, ignorante. Ficou olhando para minha mulher, o cara nem olhou, né? Passou assim, olhou para o rosto, como qualquer pessoa faz, quer matar o cara. Então não olha para o meu homem, né? Você estava com quem? Quem é essa amiga que estava curtindo essa coisa? Não é verdade? Confia no teu taco, pô. Né? Confia um pouco mais em você na vida. Competitividade, humildade, saiba os seus limites, não queira ser melhor do que ninguém. Tenha os seus limites, nós falamos lá atrás. Egoísmo, né? Nós temos aqui violência, raiva, ou seja, todos esses pontos são desenvolvidos com os 6 que nós estudamos aqui. Todos esses pontos estão hoje enraizados em todos os pontos da sociedade, onde o ser humano fala muito de perdão, de amor, de mandamento, de tudo que você imaginar aqui, mas não pratica, não põe no seu dia a dia. Isso são os exercícios que a mente deve sair pensando: por que eu estou sofrendo? Pelo que eu não estou praticando ou pelo que ainda sequer conheço dentro de mim? Vamos explorar. O que eu tenho que fazer um pouquinho? Vamos mudar um pouquinho a programação que eu assisto? Vamos procurar ver notícias melhores? Vamos pegar um bom livro instrutivo para ler? Quais revistas tem? Eu não consigo ler tarde. Que horário do dia eu consigo ler? 10 minutos? Eu vou estudar. Eu vou procurar me aprimorar. Mas às vezes não é isso que acontece. O que eu preciso fazer dentro do meu lar para mudar? Jamais eu vou fazer. Quem errou foi o outro. Está aqui o exemplo do seu erro. E chegar e começar a conquistar o seu espaço. E chegar a começar a conquistar aquilo que você quer que mude. A começar na mudança dos seus próprios atos. Eu não quero que o obsessor me persiga. O que é um obsessor? O que é obsessão? Deixa eu ler. Quais obras eu posso encontrar isso? Quebre o dogmatismo religioso. Leia a ciência. Estude. Bacana, conheci. Como é que isso está se manifestando dentro de mim? Falei, caramba, eu faço isso. Eu estou me encontrando nisso. O que eu falei aqui? Vítima da sociedade. Tem um monte de gente aqui que é vítima da sociedade. Todo mundo está contra você. Todo mundo é dodói. Vítima da família, né? Ah, o outro não faz. Por isso eu sofro. Você não faz para ele também? Vítima dos espíritos, né? Todos os espíritos estão me perseguindo. Não vamos ali na padaria, porque os espíritos vão me pegar. Não passa na rua essa hora que essa rua é carregada, hein? Ah, eu fui ali, olha, mas o negócio está ruim. Para com isso, cadê o Deus que você confia? Dá mais valor para o diabo do que para Deus? Você quer o que na tua vida? É preciso mudar. É preciso refletir. Vítimas do próprio ego.
Eu sou super médium. Eu vejo, eu ouço, estão me falando, estou sentindo, estou fazendo, estou tudo. Calma, calma. Aplica em você para ser exemplo para o outro. E infelizmente não é assim que a gente vê as coisas no dia de hoje. Ego. Eu quero resultado rápido. Não. Resultado vem com o tempo. Por isso aqui tem um tratamento. Tudo a seu tempo e com a sua força de busca também. Nós sempre falamos isso. Não existe religião salvacionista. Existe mudança de conduta moral. E é tanto para isso que nós começamos essa palestra nessa semana com vocês. Integridade. Olha que bonito, fizeram desenho do Cristo com um monte de palavra legal, ó. Achei bonito isso daqui, né? Integridade sem conhecimento é fraca e inútil, mas conhecimento sem integridade é perigoso, pois se torna ferramenta de manipulação e exploração. Contribuição de nosso Pai Antônio das Almas para o dia de hoje. Você é íntegro? Você está pensando nisso hoje? Você tem integridade e não tem conhecimento? É fraco e inútil. Estude, mude o ritmo da tua vida. Mais uma vez, você tem conhecimento, mas não é íntegro? Isso é perigoso, pois você se torna uma ferramenta que manipula e explora as pessoas. E é isso que a gente fecha essa palestra com o primeiro mandamento de Fá. Cuidado com aqueles que dizem que sabem muito conhecimento, mas na realidade não conhecem nada. Sabedoria vem com o tempo, e sabedoria não deve ser utilizado para explorar ninguém. Cuidado com os caminhos mirabolantes que o marketing religioso traz para vocês hoje. Lembre-se dos preceitos do Cristo. Você quer me seguir? Renega a tua família, doa os teus bens, pega a sua cruz e me segue. Ou seja, olha o que é que você está criando parede à tua volta, quebra o teu preconceito e enxerga a tua família além da parede da tua casa. Começa a fazer para o outro o que é feito para você. Doa os seus bens, tira a ganância da tua vida, sabendo que você tem aquilo que você necessita. Pega a tua cruz, encara os teus problemas de frente e me segue. E ele completa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aprende o que esse cara ensinou, que é aí que você vai estar vendo caboclo, preto velho, baiano, todo mundo trabalhando em prol dessa mudança. Integridade sem conhecimento é fraca e inútil, mas conhecimento sem integridade é perigoso, pois se torna ferramenta de manipulação e exploração. É a mensagem que nós deixamos para a reflexão de todos nessa primeira palestra dos mandamentos de Fá, com o nosso primeiro mandamento. E a nossa mensagem para você levar a visão da Umbanda para essa semana, que sim, a Umbanda, na roupagem dos pretos velhos, dos caboclos, dos baianos, e na simplicidade de Zélio Fernandino de Moraes, que há mais de 60 anos trabalhando na Umbanda, nunca pegou uma moeda pelos trabalhos que realizou auxiliando o seu semelhante. Infelizmente isso fica na história e é lembrado somente na introdução de alguns cursos. O exemplo dessa casa está no exemplo desse senhor, que é o caminho que nós acreditamos que a verdadeira Umbanda, que está fora de anúncios, fora de propagandas e fora de ilusões, deva tomar em honra e respeito aos orixás. Nós vamos agradecendo a presença de todos vocês, e eu vou chamar a Ana para que faça a vibração da água e encerramento da nossa palestra dessa noite.